Boa noite, sejam bem-vindos. Estamos iniciando mais um dia de estudos, dando continuidade aqui aos estudos que estamos realizando todas as quintas-feiras, estudando o Livro dos Espíritos. Nós estamos estudando o capítulo 2, Encarnação dos Espíritos, que é da segunda parte do livro. E hoje nós veremos o tópico a alma. Então, aguardando apenas alguns minutos para que os amigos possam acompanhar conosco, mandando um abraço a todos aqueles que nos acompanham também depois, em outro horário. Eu percebo que muitas pessoas acompanham esse estudo em outros dias, né? Que não conseguem acompanhar aqui ao vivo, mas que percebo que acompanham depois, até registram seus comentários, suas perguntas. Então, um abraço, um agradecimento a todos vocês. Muito obrigado pela participação, pela companhia. E aqui já, conectando aqui conosco já, a Silvana Hernandes, muito bem-vinda, boa noite. A Cláudia Almeida, Neuza Beleze, a Aline Marcela, também aqui com a gente. O Antônio Sérgio Beleze, Zaide Calil, muito boa noite a todos vocês, meus amigos, minhas amigas. Muita paz. Rogando a Jesus que nos abençoe em mais este momento, essa oportunidade de estudarmos a doutrina espírita. É uma alegria muito grande cada oportunidade que temos, ainda mais percebendo o interesse, a participação de vocês, que nos incentiva muito a continuarmos. Maria Antônia Casadei, também boa noite. Joaquim Bueno, a Fátima Bovo Fernandes, muito boa noite, muito bem-vindos. Nós vamos estudar hoje o tópico que fala sobre a alma. Nós iniciamos na semana passada já esse assunto e hoje nós vamos então dar prosseguimento, continuidade, ver se a gente conclui o estudo desse tópico hoje. Lana Silva de Jesus, muito bem-vinda, amiga, nossa irmã lá do Rio de Janeiro. Que bom, né? Muitas pessoas que fisicamente estão distantes, mas estamos sempre juntos aqui, essa bênção que é a internet nessa fase da pandemia que nos ajudou tanto, né? Então vamos rogando a Jesus as suas bênçãos e iniciando mais essa atividade de hoje. Marcos Almeida também aqui conosco, muito boa noite, Marcos, um abraço, amigo. Então vamos lá, pessoal. Hoje então vamos falar sobre a alma. Antes de entrar no assunto, eu quero trazer aqui uma pergunta feita pela nossa amiga Maria Antônia Casadei, que está aqui presente já. Até registrando que eu acho interessante, como disse, né, algumas pessoas que às vezes não acompanham na hora, né, online, mas acompanham depois, e a Maria Antônia nessa semana passada não conseguiu ver na hora, mas viu depois e deixou registrado uma pergunta. E eu achei a pergunta dela assim, bastante interessante, por isso deixei para respondê-la aqui agora, porque pode ser de interesse de outros, né? Então vamos lá, ela pergunta assim: porque nós falamos na semana passada sobre prova, sobre expiação também. Então ela pergunta o que é pior, no sentido de uma dívida maior. O que seria pior, a prova ou a expiação, né? No sentido dessa dívida. Então, Maria Antônia e pessoal que nos acompanha, é muito importante a gente ficar bem esclarecido sobre essa questão de prova e expiação, porque realmente gera aí uma dúvida, né, uma confusão às vezes. Mas vamos entender assim, a prova não é dívida.
As provas que nós estamos submetidos ao reencarnar não são dívidas que nós trazemos para a reencarnação. Muitas vezes as provas são escolhidas por nós. Então as provas são através delas que o espírito progride, que nós crescemos espiritualmente, que nós desenvolvemos virtudes, que nós vamos progredindo. Até para dar um exemplo, para ficar bem claro isso, vamos pegar um exemplo lá do Evangelho. Tem uma passagem que é a do cego de nascença, que conta lá no Evangelho que Jesus certa vez encontrou um cego de nascença. E os discípulos dele perguntaram ao mestre então, quem havia pecado para aquele cego nascer assim, se foi ele ou se foram seus pais. E é até interessante isso, né, que nessa pergunta já está bem claramente a questão da reencarnação. Porque a hora que eles perguntam quem pecou, se ele nasceu cego, né, quando que ele teria pecado? Teria que ser numa existência passada. E se essa pergunta fosse absurda, né, Jesus teria que corrigi-los, dizer a eles, olha, vocês estão perguntando algo absurdo. Mas não, Jesus não fez isso. Jesus apenas respondeu que não foi ele e nem foram os pais. Mas ele nasceu assim para a glória, para que se manifestasse nele a glória de Deus, né? Então, ou seja, o que é isso? Esse homem que nasceu cego, ele pediu essa prova difícil, né? Porque ele, de alguma forma, aquela prova da cegueira poderia ajudá-lo a crescer espiritualmente, desenvolver resignação, até contribuir, quem sabe, na missão sublime do Cristo. Ele seria mais um ali a oferecer oportunidades para que Jesus mostrasse sua capacidade de cura. Então, assim, são vários motivos, né? Mas ele não tinha nenhuma dívida, isso que precisa ficar claro. Ele não tinha dívidas para nascer cego. Ao passo que outra pessoa poderia sim nascer cego também, decorrente de uma expiação. Olha a diferença. Uma pessoa que às vezes em vida passada tivesse feito mau uso dos olhos, tivesse visto sempre o mal, sempre observado a maldade, o erro, então ele usou mal os olhos. Então ele aí sim poderia sofrer uma expiação, porque ele tinha uma dívida de mau uso, de ter infringido a lei divina, a lei de Deus. Então aí seria uma expiação. Ficou claro assim, pessoal, essa diferença entre prova e entre expiação? Tudo bem, Maria Antônia? Está claro aí? Muito mais amigos aqui que chegaram também, que bom, muito, muito legal. Paulo Maleba também, boa noite. Ana Lúcia Olive, Saulo Pita, a Cláudia Laforga de Toledo, sempre acompanhando, a Uá Camargo, uma grande amiga também que acompanha conosco, distante, né, daqui, muito bem-vinda, um abraço. A Soares também, outra amiga que acompanha sempre conosco, muito boa noite. Cidinha Serem Leme, que legal. Zuleide Carvalho, também muito distante daqui, que a gente fica feliz, né? Como que fizemos amigos aí pela internet, essa oportunidade de comungarmos, né? De uma afinidade dessa questão do estudo. A Isabela, minha filha querida, muito obrigado, filha, um beijo, saudade de você. A Cecília Fernandes também aqui conosco. Nós vamos registrar o pedido para oração, tá bom, Cecília? Temos um caderno de pedidos. A Vera Lopes, nossa amiga da Casa Espírita. O Jefferson Dias, Tony Sueli Pedrosa. Que bom. E a Maria Antônia Casadei dizendo que acho que tudo bem, né? Então ficou, acho que claro aí. Mas, pessoal, quero aproveitar e reforçar, como a Maria Antônia fez a colocação, que vocês perguntassem, não fiquem receosos de fazer uma pergunta que possam pensar que não vai ser coerente ou bem aceita. Qualquer pergunta é muito válida, o ruim é ficar com dúvidas, né? Ou comentários que nos esclareçam, aí, que nos ajude a reforçar o entendimento. Então vamos dar continuidade aqui.
Nós vamos prosseguir hoje a partir da questão 136. Questão 136, no tópico a alma, então. Allan Kardec pergunta: a alma independe do princípio vital? Para quem não acompanhou lá do início, né, que falamos do princípio vital, só rapidamente, princípio vital ou fluido vital, as duas formas que são usadas, né, as duas expressões para definir a questão. O princípio vital, então, é aquele que dá vitalidade ao corpo. Todos os seres orgânicos, as plantas, os animais, os seres humanos, possuem esse princípio vital, é o que dá vida, é o que dá movimentação aos seres vivos, né, seres orgânicos. Então ele pergunta se a alma independe do princípio vital. E a resposta é: o corpo não é mais do que o envoltório, repetimos-lo constantemente. Ou seja, o corpo não depende do princípio vital. Nós vamos falar aqui mais à frente. E na 136A, pergunta-se: pode o corpo existir sem a alma? Olha que colocação interessante. Será que o corpo vive sem alma? E eles respondem: pode. Entretanto, desde que cessa a vida do corpo, a alma o abandona. Antes do nascimento, ainda não há união definitiva entre a alma e o corpo, enquanto que, depois de essa união se haver estabelecido, a morte do corpo rompe os laços que o prendem à alma e esta o abandona. A vida orgânica pode animar um corpo sem alma, mas a alma não pode habitar um corpo privado de vida orgânica. Resposta um pouco longa que a gente vai aqui esmiuçar, né? Então, primeira coisa, a alma não depende do princípio vital. Vamos ficar bem claro isso. A alma, para habitar um corpo, esse corpo precisa estar com vida, né? Precisa já ter a participação do fluido vital ou princípio vital. A alma só vai habitar um corpo vivo. Esse é o primeiro ponto. O que dá vitalidade ao corpo é o princípio vital, não é a alma. A alma só habita um corpo que tenha já vitalidade. Então, essa é a primeira questão. Depois, eles dizem: o corpo pode existir sem a alma. Vamos pensar que situação seria essa. Vamos pensar no caso, por exemplo, de uma pessoa que está naquele estado já de quase morte, ou melhor, até aquele momento que já se declara morte cerebral, né? Muitas vezes o corpo ainda está, o coração está ativo, né? O coração está pulsando, batendo, a vida ali ainda existe, é uma vida orgânica, é aquele estado vegetativo. Ali, muitas vezes, a alma já deixou o corpo, porque é o que eles dizem: o corpo pode existir algum momento sem a alma. Então, naquele momento que declara-se morte cerebral, muito provavelmente, porque né, antigamente, isso estou falando aqui de abelhudo, porque os médicos aí, quem sabe, como temos aqui até outros amigos que conhecem bem, mas parece que antes decretava-se, né, analisava a morte pelo coração e agora pela atividade cerebral. Porque a alma é o pensamento, a inteligência vem da alma. Quando a alma se afasta, não tem mais atividade intelectual, não tem mais atividade cerebral. Então, às vezes, pode acontecer do corpo viver um tempo ali, né, sem a alma, que às vezes já o tenha deixado. Mas, por outro lado, né, se cessa a vida do corpo, a alma o abandona. Então, olha a diferença. O corpo pode viver um tempo sem a alma, nesse estado vegetativo. Mas se o corpo falece, se há morte do corpo físico, a alma o deixa imediatamente. A alma não vai ficar ali num corpo que já está no estado de morte, já faleceu, né? Portanto, é aquela colocação final que eles fazem. O corpo pode ter vida orgânica sem a presença da alma, mas a alma não pode habitar um corpo privado de vida orgânica.
Tudo bem até essa primeira parte aí dessa questão? Aí depois eles continuam. Antes do nascimento, ainda não há união definitiva entre a alma e o corpo. Então vejam, a união do espírito com aquele corpo que vai ser gerado acontece na concepção. Desde a concepção, aquele espírito já está ligado, começa o processo reencarnatório na concepção. Então, todo o processo de gestação daquele feto, né, daquele corpo que vai se desenvolvendo, o espírito está ali presente junto àquela que será a futura mãe, né, que é já a mãe, né? O espírito está presente e o perispírito, ou corpo espiritual, vai se desenvolvendo junto do corpo. Aí é um assunto até, assim, não daria para falarmos aqui agora, que não é o caso. Mas aconselho quem quer conhecer, ver mais sobre o assunto, que leia o livro Missionários da Luz, de André Luiz, especificamente o capítulo que ele fala sobre a reencarnação de Sergismundo. É bem interessante, ele descreve todo o processo reencarnatório lá. Então, em poucas palavras, né, o perispírito, quando o espírito vem para a reencarnação, o espírito vai assumir a forma de criança, volta à forma fetal, para que no perispírito, né, o perispírito volta à forma fetal para que possa se desenvolver junto do novo corpo, porque vai ter a forma de um novo corpo, e aí então durante a gestação vai acontecendo esse processo aí reencarnatório, que como eles dizem aqui, só será concluído, só será finalizado com o nascimento, né? É o momento em que acontece a conclusão, vamos dizer, aí, do processo reencarnatório. Apesar de que, né, alguns outros autores espirituais vão nos dizer que o processo reencarnatório vai até por volta dos 7 anos de idade. Se a gente pegar, por exemplo, Emmanuel, no livro O Consolador, a questão 109, ele diz que do nascimento até os 7 anos, aproximadamente, o espírito se encontra ainda em fase de adaptação. Ele não está ainda plenamente adaptado com o novo corpo, precisa desse processo, desse tempo, né, para essa adaptação. Ele diz que não existe uma integração perfeita entre ele e a matéria, né? Então ele diz que nesse tempo o espírito tem recordações mais vivas do plano espiritual. Por isso que muitas vezes as crianças falam, né, do amiguinho imaginário, dizem que estão vendo, né? Pode ter evidências aí de espíritos, mas não quer dizer que seja mediunidade, que vai ser uma mediunidade de tarefa. É porque ainda tem esse vínculo com o mundo espiritual. E é um período bem propício, né, para a educação, que nós sabemos. É um período em que o espírito está bem suscetível de receber as orientações, toda a parte educativa. E só finalizando essa questão, na 136b, pergunta que seria o nosso corpo se não tivesse alma. E eles dizem simples massa de carne, sem inteligência, tudo o que quiserdes, exceto um homem, né? Exceto um ser humano. Tá? Tudo bem aí então, nessa questão? A Lourdes também aqui, sempre conosco, Lourdes. Boa noite, viu? A Chile Santana, que bom. A Alana Silva, deixa eu ver aqui. Ela diz, até onde pude entender, a alma sai do corpo a partir do coma, certo? E quando o indivíduo retorna do coma, é porque a alma retornou? Então, muito boa pergunta, viu, Lana? Por isso que eu acho legal quando vocês participam aí com perguntas, comentários, porque às vezes a gente fala tão rápido um assunto e pode passar um pouco batido em algumas questões aí. Porque vamos analisar bem, pessoal, quando acontece o coma, e se o espírito volta, mesmo que seja por instantes, dá sinal de vida, não tinha ainda havido o desligamento. Não dá para retornar a alma depois que rompeu aquele
falado, cordão, né, que liga o perispírito ao corpo. Então, quando a alma abandona o corpo, aí não tem retorno. Até semelhante à questão do coma, aí vamos lembrar também dos casos de EQM, né? Aquela experiência de quase morte, que a gente vê quantas pessoas que apresentam relatos que ficaram um tempo dadas como mortas já. E depois de meia hora, às vezes um tempo longo, aí acaba retornando à vida. Então veja bem, se retornou, a alma não tinha ainda abandonado. Então, quando retorna é porque estava num desdobramento bem aí, vamos dizer, severo, né? A alma tinha se afastado completamente do corpo, poderia estar, como nos casos de EQM, já numa região do mundo espiritual, em contato com seres espirituais, mas que a gente vê até nas declarações que dão, né? Que eles recebem a instrução, olha, você precisa voltar, você ainda tem uma tarefa para continuar. Então, a alma ainda não estava completamente liberta do corpo, tá? É diferente do caso de morte cerebral que eu citei, alguns casos, né? Que a alma provavelmente já abandonou o corpo, já houve o desligamento dessa alma com o corpo, aí só ficou naquela questão vegetativa mesmo. Tudo bem, então? Vamos adiante. Márcia Arruda Rodrigues, muito bem-vinda, Márcia, boa noite, viu? A Thelma Fonseca, que legal. Pessoal, vamos à frente, então, questão 141. Há alguma coisa de verdadeiro na opinião dos que pretendem que a alma é exterior ao corpo e o circunvolve? Quer dizer, a alma está em volta do corpo, né? É isso que ele está perguntando. Está correto isso? A alma fica exteriormente ao corpo ou ela está dentro do corpo? Como que é essa questão, né? Então eles respondem, a alma não se acha encerrada no corpo qual pássaro na gaiola. Olha que exemplo legal que eles dão. Ela irradia e se manifesta exteriormente, como a luz através de um globo de vidro, ou como o som em torno de um centro de sonoridade. Neste sentido, se pode dizer que ela é exterior, sem que por isso constitua o envoltório do corpo. A alma tem dois envoltórios. Um é sutil e leve, que é o primeiro, ao qual chamas perispírito. O outro é grosseiro, material, pesado, é o corpo. A alma é o centro desses envoltórios. Como o germe em um núcleo, já o temos dito. Então, olha só, o que eles estão dizendo, vamos analisar bem, a alma não está então presa dentro do corpo. Porque a gente pode pensar que a alma está dentro do corpo e como ele dá aquela bela imagem do pássaro na gaiola. O pássaro está preso dentro da gaiola, ele não consegue sair dali. Então a alma não está presa no corpo, mas ela também não está exterior ao corpo, como foi perguntado, né? Ela irradia, porque veja bem, a alma, diz lá na resposta, ela tem o corpo e o perispírito por envoltórios, quer dizer o quê? Ela é o núcleo, ela está então envolvida pelo corpo, envolvida pelo perispírito. Lembrando que a alma é como se fosse uma fagulha, uma luz, um clarão, uma centelha etérea, né? Então a alma é o centro desses envoltórios. Mas a alma deixa o corpo quando ela bem pretende. Isso é muito importante. Então vejam, a alma está, vamos dizer, no núcleo do corpo, no núcleo do perispírito, como se ela estivesse dentro, vamos imaginar. Ela está interior. Mas ela, primeiro que ela se irradia, porque a alma é uma luz. Então a alma se irradia pelo corpo. E ela também deixa o corpo quando bem pretende. Até por exemplo, né? No fenômeno do sono. Quando nós dormimos, nós sabemos que nós, que somos espíritos ou alma, né, deixamos o corpo e podemos nos dirigir a uma região do mundo espiritual, visitar um ente querido,
ou até partirmos para situações desagradáveis, tudo dependendo das nossas escolhas. Então a alma deixa o corpo quando bem pretende, né, de acordo com a necessidade. Então ela se irradia, olha o exemplo que eles deram, né? Como uma luz dentro do vidro. A luz está lá dentro do vidro, mas ela irradia e seus raios luminosos atravessam aquele vidro. E para a gente ficar com essa imagem da alma e do corpo, vamos lembrar de filmes que mostram, ou até aquelas experiências de EQM, vocês já devem terem visto, aquela imagem que a pessoa está sendo operada, por exemplo, num centro cirúrgico, e a alma vai subindo assim, ficando a uma certa altura, o corpo lá embaixo e o perispírito aqui com a alma, né, observando o que está acontecendo. E esse perispírito, que tem a forma do corpo, quando volta ao corpo, ele se justapõe, ou seja, ele se encaixa no corpo, né? Então vamos imaginar que a alma está ali dentro dessa, unida ao perispírito, que é o envoltório da alma, e depois se acopla no corpo físico. É essa a ideia, mas que se exterioriza e que se afasta do corpo quando tem necessidade. Tudo bem nessa questão também? Leva-se um pouco rápido, né? Pode ser que precisaria mais tempo para falar disso, mas eu tento assim não ficar muito vagaroso aí para a gente não demandar muito tempo no estudo desse livro aí, que é um livro longo. Mas, volto a dizer, não vamos passar com dúvidas aí, tá, pessoal? Se quiserem perguntar, é sempre uma alegria reforçar, como eu digo, com comentários, tá? Fiquem à vontade. Eu vou prosseguindo, então, porque eu sei que às vezes pode ser que alguém esteja fazendo um comentário ou uma pergunta, e mesmo que eu já tenha entrado em outra questão, digo sempre, né? Eu volto depois na próxima intervalo entre uma questão e outra, e a gente vai procurando ver aqui o que foi colocado, tá? Lembrando também que eu demoro um pouco para ver o que vocês registram. Para mim só aparece aqui em torno aí de um meio minuto depois que vocês escreveram. Vamos lá então. Agora nós vamos na questão 142. Que dizeis dessa outra teoria, segundo a qual a alma numa criança se vai completando a cada período da vida? Olha só que interessante, né? Porque à época de Kardec, haviam muitos estudos a respeito da alma, tinham muitas teorias que eram apresentadas falando da alma, cada um entendia de uma forma. Então ele está perguntando que havia uma teoria que para essas pessoas a alma na criança vai se completando, porque assim nós sabemos que a criança vai se desenvolvendo, e eles queriam entender se a alma também iria se desenvolvendo junto com a criança, né? Junto com o corpo da criança. Então a resposta é: o espírito é uno e está completo na criança como no adulto. Os órgãos ou instrumentos das manifestações da alma é que se desenvolvem e completam. Ainda aí tomam o efeito pela causa. Eles estão sempre, os espíritos, né, dando puxões de orelha lá em Allan Kardec, na turma, porque eles diziam sempre que havia um costume de pegar o efeito pela causa. Porque vejam, a questão aqui o que vai se desenvolvendo com o passar do tempo são os órgãos do corpo, e não o espírito. O espírito que está presente numa criança que acabou de nascer, o espírito está completo naquela criança. Ele não é espírito infantil, porque às vezes a gente pensa, o espírito vai se tornando adulto conforme a criança, o corpo da criança vai se desenvolvendo. Não. O espírito está completo na criança desde a ligação, desde a gestação, desde a concepção. O espírito está completo. Agora, o que nós precisamos entender é que o espírito entra num tipo de uma perturbação, como se fosse da morte, desde a concepção, e vai se aumentando o termo aí perturbação, né, para a gente entender que ele vai perdendo
a referência, ele vai perdendo o contato, as lembranças, para que ele possa assumir uma nova vida, né? Então, a hora que a criança nasce, o espírito está, Allan Kardec diz, como se estivesse num período de repouso. Ele não está ativo, ele não está ciente de que ele é um espírito reencarnado, ele não está ciente que ele já viveu outras existências, ele está ali como que em repouso. Porque Deus é tão perfeito que fez dessa forma para que os primeiros anos de vida sirvam para os educadores transmitirem boas ideias, né, bons ensinamentos, toda a educação moral, para que aquele espírito esteja receptivo, porque às vezes ele traz, né, do passado todas as suas imperfeições, os seus vícios, as suas ideias errôneas. Então ele precisa estar naquele momento aberto a novas ideias. Então Deus fez que seja dessa forma. No período da infância ele fica suscetível, mais fácil de receber essa orientação. Mas ele está completo ali, ele não está se desenvolvendo. O que se desenvolve são os órgãos do corpo. Por exemplo, o cérebro da criança está em desenvolvimento. O espírito, para mostrar a sua inteligência, precisaria do equipamento cerebral. Para o espírito poder falar, precisa dos órgãos da fala. Então, assim tudo vai. Ele precisa de cada órgão do corpo para se manifestar. Então, ele espera o desenvolvimento dos órgãos para que ele possa, então, agir mais livremente dentro das possibilidades que o corpo oferece ao espírito, né? Que nós sabemos que o corpo bloqueia bastante. O espírito livre tem um potencial muito maior, mas que ele ainda passa por essa fase aí de esperar o desenvolvimento dos órgãos. Tudo bem até aí? Então não existe espírito infantil, fica bem claro isso. Até tem um exemplo que eu me recordei quando estava aqui preparando o estudo de hoje. No livro Nosso Lar, quem leu acho que vai se lembrar, que em determinado momento lá eles narram que o personagem Ricardo estava reencarnado e ele estava, se não me engano, acho que em torno de 7 anos de idade, não me lembro a idade que ele tinha nessa encarnação nova dele. E eles lá em Nosso Lar levam Ricardo para rever os familiares, vai ter um encontro lá com a família espiritual lá em Nosso Lar, e ele reencarnado. Durante o sono, fez o desdobramento e levaram Ricardo até a colônia de Nosso Lar. E lá então ele se mostra como espírito que reconhecia os familiares, o reconheceram, o espírito estava completo, não estava infantil, só para ficar claro aí essa ideia, né? E eu quero aqui aproveitar essa questão para responder também uma pergunta da nossa amiga Shirley Santana, que também está aqui hoje, presente aí acompanhando conosco, né, Shirley? Deixei a questão dela também porque eu achei interessante para a gente comentar um pouquinho, né? Não é exatamente esse caso, mas tem ligação com isso. Ela também assistiu o vídeo depois da semana passada e ela pergunta, ela deixou um registrado lá uma pergunta nos comentários do Facebook, né? Ela pergunta sobre o espírito que desencarna na fase infantil, veja bem. Quando uma criança, então, desencarna, na fase de criança mesmo, infantil. Se esse espírito que estava ali habitando o corpo dessa criança, a hora que desencarnou, se ele teria crescimento, né, na vida espiritual, ele ia chegar criança ao mundo espiritual, iria se desenvolvendo como o corpo dele iria se desenvolver aqui na Terra. E ela acrescenta, o espírito envelhece, né, com aquela ideia, se eu entendi bem, né? A ideia assim, de que o espírito seria infantil, iria se tornando adulto e envelheceria. Então, para a gente ficar bem claro, que o espírito não tem essa questão do desenvolvimento do corpo, né, físico. O espírito é sempre uno, como eles dizem, completo, ele não está se desenvolvendo. O que acontece, Chile, é assim, tem livros, né, que mostram, como André Luiz mesmo, dizem que às vezes a criança, quando desencarna, quando o espírito desencarna na fase infantil,
ele chega ao mundo espiritual, se ele não tiver uma boa evolução espiritual, ele pode, que não é regra, ele pode eventualmente permanecer naquela condição de criança, não seria o ideal. Isso é para aqueles que não têm uma evolução boa. Então, no mundo espiritual, existem educandários, né, espirituais para acolher esses espíritos que desencarnam como crianças e continuam por um tempo como crianças. Não é que eles vão se desenvolvendo aos poucos, vão se tornar adultos, vão se tornar velhos, não. Eles ficam criança até o momento que eles consigam compreender que eles são espíritos imortais e aí imediatamente retomam a forma normal. Não é um processo de crescimento, né, como a Shirley diz aqui. Então, agora, o normal que seria desencarnou como criança, chega no mundo espiritual e já sabe que é um espírito imortal, já sabe que das suas existências passadas, né? Sabe que estava reencarnado, entendeu que desencarnou na fase infantil por alguma necessidade. Então ele já volta à condição de espírito maduro, né? Esse é o normal, mas eventualmente pode permanecer então na fase infantil por um tempo. Tá bom, Shirley? Será que eu respondi a tua dúvida aí? Não sei se foi bem isso que você me perguntou, mas se não, acrescenta aí depois, tá bom? A Wanda Mascani também, muito bem-vinda, Wanda, que legal. Pessoal, eu acho que dá pra gente ainda ver mais uma ainda, tá? Pelo menos. Se ninguém tiver que registrar nada aqui, vamos avançando aí. Tá claro isso, pessoal? Sei que às vezes tem alguns assuntos aí que às vezes precisaria ter um tempo maior para se comentar, né? Então eu fico receoso, às vezes, de comentar em pouco tempo e não ser bem claro, e não ficar bem esclarecido o assunto. A Shirley colocou aqui, depois ele reencarna novamente. Então, legal, Shirley. Gosto muito das perguntas aí. Então, vejam bem, essa questão, se o espírito reencarna novamente, sim, lógico que ele vai reencarnar. Agora, poderia se acrescentar, ele reencarna imediatamente? Que é uma outra questão, né? Aproveitando o gancho da Shirley. Porque esse espírito que desencarnou criança, ele vai voltar a reencarnar. Muito provavelmente ele vai precisar de um tempo para se preparar para voltar. Mas também existem situações como no livro, se não me engano, no livro Entre a Terra e o Céu, também de André Luiz, ele narra um caso de um menino que em uma vida passada foi suicida, e ele então desencarna com 10 anos de idade, numa situação ali dolorosa, afogado no mar. Ele desencarna com 10 anos, chega no mundo espiritual naquela condição de criança, não conseguiu se recuperar na forma normal. E ele apresentava muitas dores, uma ferida na garganta, por causa da sua questão do suicídio da existência passada. E ele ficou numa situação muito assim complicada no mundo espiritual, que ele não conseguia melhoras rápidas. Então aqueles espíritos responsáveis ali pelo seu progresso evolutivo decidem que para o bem dele seria melhor que ele voltasse imediatamente para a reencarnação. Então é até interessante que ele volta na mesma família que o recebe, aquela que... Até uma história aí, né, interessante, mas não dá para entrar em detalhes agora, quem quiser depois ler o livro. Mas é muito interessante porque muitas pessoas... Pode acontecer isso, da família às vezes ter um filho, né, que desencarna, que é uma situação tão triste, tão dolorosa, né, mas que pode até voltar na mesma família, né, alguns anos depois ele pode estar de volta. Então tudo depende das necessidades, sempre Deus visa o melhor para o espírito, para os familiares, sempre procurando conciliar as situações, tá bom? Então vamos aqui mais uma questão que eu creio que dá tempo ainda. Na questão 143, Allan Kardec pergunta:
Por que todos os espíritos não definem do mesmo modo a alma? Aquela questão que comentei um pouco atrás. Na época de Kardec, surgiram muitas teorias sobre a alma. Cada um entendia a alma de um jeito. Então os espíritos respondem que, eles dizem assim, os espíritos não se acham todos esclarecidos igualmente sobre esses assuntos. Há espíritos de inteligência ainda limitada, que não compreendem as coisas abstratas. São como crianças entre vós. Também há espíritos pseudo-sábios, que fazem alarde de palavras, para se imporem, ainda como sucede entre vós. Depois, os próprios espíritos esclarecidos podem exprimir-se em termos diferentes, cujo valor, entretanto, é substancialmente o mesmo, sobretudo quando se trata de coisas que a vossa linguagem se mostra impotente para traduzir com clareza. Recorrem, então, a figuras, a comparações que tomais como realidade. Então, ele está dizendo bem claro aqui que nós poderíamos colocar 4 questões aí, porque Allan Kardec recebia resposta de muitos espíritos. Veja que trabalho que ele teve, né? Nós vimos um pouquinho no filme, né? Imagina que muitos espíritos vinham e respondiam uma questão para ele. E às vezes as respostas não eram as mesmas. Então é o que eles estão dizendo. Alguns não sabiam tratar do assunto, respondiam mesmo sem saber. Respondiam segundo o que imaginavam que era, segundo seus conhecimentos. Outros ainda, né, pseudo-sábios, como eles dizem, são aqueles que são orgulhosos, não podem dizer que não sabem. Respondem a tudo, mesmo que não sabem, inventam uma resposta. E eles dizem então que os próprios espíritos esclarecidos, aqueles que sabem responder, às vezes davam comparações para explicar aquela ideia, porque as nossas palavras são pobres, né, de entendimento. Eles davam comparações que às vezes parecia ser diferente, mas que eram a mesma coisa. Então, para ficar claro aí por que tinham muitas... imagino isso, né, como que foi importante o trabalho de Kardec para fazer a codificação da doutrina. Porque ele precisou selecionar, ver o que era coerente, o que mais espíritos respondiam da mesma forma, não se prendendo apenas às palavras, mas ao fundo, né, não à forma, mas ao fundo. Entender o pensamento que queria ser transmitido ali. A Shirley dizendo, então ficou claro. Legal, Shirley, obrigado aí pela tua participação. As perguntas são sempre muito importantes. Deixa eu ver se dá para falar mais uma aqui, vamos ver. Vamos lá, só vou pedir um pouquinho da paciência de vocês, porque senão vão ficar muito atrasados com esse assunto aqui. Então vamos ver a questão 146. A alma tem no corpo sede determinada e circunscrita? Ou seja, em outras palavras, a alma está localizada em alguma parte do corpo? É isso que ele está perguntando. A resposta é não. Porém, dizem eles, nos grandes gênios, em todos os que pensam muito, ela reside mais particularmente na cabeça. Ao passo que ocupa principalmente o coração naqueles que sentem muito e cujas ações têm todas por objeto a humanidade. Então precisamos entender essa resposta aqui. Primeiro que não eles estão dizendo, dando uma ideia de que a alma poderia estar na cabeça ou no coração. Vamos entender o que eles querem dizer aqui, né? A alma está por todo o nosso corpo. Agora, o que eles querem dizer é que se uma pessoa dedica-se mais ao desenvolvimento intelectual, que são os gênios, né? Então a alma, como se ela ativasse mais, se ligasse mais à parte cerebral, né? A parte da cabeça, ela estivesse dando mais ênfase a esse lado. Ao passo que aqueles outros que se dedicam mais à evolução do moral, dos sentimentos, do amor, né, pela humanidade,
a alma aí, vamos dizer que ela estaria mais focada na parte do coração, dos sentimentos. É uma imagem que eles estão dizendo para a gente entender. Lembra quando nós falamos da escala espírita, né? Que alguns espíritos focam mais na questão intelectual, enquanto outros focam mais na questão dos sentimentos, do desenvolvimento do amor, que são, na verdade, as duas asas, né, dessa evolução espiritual. Nós vamos precisar desenvolver tanto inteligência quanto progredirmos no amor, né, nas qualidades morais. Então, a alma, às vezes, cada um de nós, portanto, que temos livre-arbítrio, a gente faz escolhas. Às vezes passamos um período, algumas reencarnações, buscando desenvolver mais um lado do que o outro, né? Então a gente pega, por exemplo, um cientista. Ele passa, às vezes, várias reencarnações focado naquilo. Ele volta, reencarna de novo para tratar daquele mesmo assunto, volta várias vezes, enquanto que outro já pode estar mais dedicado aí à questão humanitária, né? A questão da amorosidade, da fraternidade, das ligações familiares. Então isso depende de cada um das suas escolhas. Eu creio que então tá bom para a gente parar por aqui. Nós chegamos até a questão, deixa eu ver aqui, 146. Na próxima semana, eu só vou concluir esse assunto lendo uma questão só sobre o materialismo que ele fala aqui, mas é bem rapidinho. E aí nós já vamos entrar no capítulo 3, que é bem interessante também, que é o capítulo que fala sobre a desencarnação, tá? A vida da alma após a morte do corpo, que é o capítulo 3 dessa segunda parte do Livro dos Espíritos, tá bom? Tudo bem até aí, pessoal? Deixa eu aproveitar e dar um recadinho aqui. A nossa Casa Espírita, Casa Assistencial Espírita Allan Kardec, né, que nós estamos realizando esses estudos desde o início da pandemia, aqui de Bebedouro, né, para aqueles que nos acompanham de fora. Essa casa vai completar mais um ano de existência na próxima semana. Então, como não está acontecendo atividades presenciais aqui na nossa casa, a diretoria, os trabalhadores decidiram organizar algumas palestras que serão realizadas então na próxima semana. Só estou aqui antecipando porque a Lipa Dovano e a Fernanda Fernandes estão cuidando aí dessa divulgação. Eu creio que nos próximos dias elas já vão divulgar aí no Face, tá? Vão acontecer algumas palestras em comemoração aí ao aniversário da casa, tá bom? Vai completar 86 anos da sua fundação, muito bom, né? Bom, pessoal, se tiver tudo em ordem, nós vamos então encerrando. Quero agradecer mais uma vez a companhia de vocês, o interesse, muito legal, estou percebendo aqui várias pessoas presentes aqui online, aqui acompanhando ao vivo conosco, quantas pessoas que depois acompanham também depois, né, em outro horário. Então eu acho muito legal ver esse interesse estudando, de conhecer mais sobre a doutrina, porque é um livro muito importante, né? Um livro essencial para a gente conhecer sobre doutrina espírita, porque a gente conhecendo os postulados espíritas, a gente começa a ter uma nova visão sobre a vida. A gente começa a entender um pouquinho mais sobre as leis perfeitas de Deus, ainda mais quando nós entrarmos na terceira parte do livro, que trata sobre as leis morais. Então eu acho muito interessante o estudo desse livro e todos os outros, né? Como eu sou apaixonado pelo estudo, sou até suspeito, mas eu fico feliz de ter a companhia de vocês também. Obrigado, filha linda, um beijo, viu? Então vamos encerrando. Deus abençoe a todos nós, que nós continuemos aí com a nossa fé, com o nosso entusiasmo, com o nosso otimismo,
sei se vocês perceberam, mas muitas mensagens têm vindo através de Divaldo, outros médios aí sérios, né? Que nos transmitem sempre a ideia de mantermos esse otimismo, essa fé, não vacilarmos nesses momentos difíceis, porque nós precisamos ser exemplos para aqueles outros que ainda não têm uma fé tão alicerçada. E nós que temos um pouco de conhecimento e sabemos de que tudo está na mais perfeita ordem, apesar da situação difícil que enfrentamos, mas Deus está no comando, Jesus está responsável pelo planeta Terra. E tudo vai caminhar para uma condição bem melhor, apesar da situação dramática que vivemos atualmente. Uma boa semana até o próximo encontro. Aqueles que puderem, então, que observem aí a divulgação das palestras, se puderem prestigiar conosco, acompanhar as palestras, para comemorarmos aí o aniversário da nossa casa, tá bom? A gente deixa o convite para vocês. O A. Camargo, eu que agradeço sempre, amigo. Muito obrigado a presença de vocês. A Zuleide dizendo aqui que já leu o Livro dos Espíritos, mas está entendendo melhor agora com esclarecimentos. Que bom, viu, Zuleide? Fico muito feliz, porque o que acontece, Zuleide, é que nós precisamos ler mais vezes, né? Eu já li o Livro dos Espíritos pelo menos aí umas 5 vezes, acho. Então, a gente percebe que cada vez que nós lemos novamente, a gente parece que não tinha nem visto alguns assuntos. E a forma de estudo é muito melhor para a gente assimilar, porque quando a gente lê, a gente vai numa sequência, né, lendo rápido. E aqui no estudo, por isso que eu peço sempre a participação, para a gente parar um pouco na questão, trocar ideias, né? Então, é muito interessante. Cada vez que a gente relê ou estuda, né, nós vamos perceber aí mais detalhes, tá bom? Cláudio Meda também, abraço, obrigado, Cláudia. Gente, um abraço, Deus abençoe a todos vocês, fiquem em paz, vamos manter nossa serenidade, nosso otimismo, até a próxima semana, se Deus nos permitir. Muito obrigado a cada um de vocês, até lá.